Olá, meu povo sexy! Larissa aqui de novo com vocês, sexóloga, especialista em não monogamia e fetiches. Estamos aqui novamente com duas câmeras, que nessa estrutura que estamos dá pra usar os dois. Deixa eu colocar aqui, apesar de eu já ter colocado no título, vou colocar nos comentários também. E fixar. E aqui no Face também. Opa! Apertei alguma coisa errada. Tem que refazer. Aí. Agora foi. Ai, tem umas coisinhas aparecendo que eu não sei o que são. E eu não tô conseguindo... Aí, foi. Não. Não consegui fixar, mas tudo bem. Consegui aqui no Insta. Gente, hoje trago polêmicas. Hoje é dia de polêmicas. Vim, ó, até com lacinho azul, em homenagem aí, Novembro Azul. A blusa azul marinho. E hoje é dia de conversar a respeito dessas reflexões que a gente precisa urgentemente fazer com uma população no geral. Vou trazer alguns dados, não vou entrar em muitos detalhes aqui, biológicos e médicos e tudo mais, que não é o principal foco de hoje, apesar de ser um dos temas que a gente vai tratar. E eu quero enganchar um assunto no outro. Vamos ver se eu vou conseguir essa proeza de hoje aqui, que é um desafio. Então, se preparem para a viagem e venham comigo. Mas antes dessa aventura de hoje, eu quero dar os recadinhos, que essa semana tá cheia. No momento eu tô vendendo o workshop online, Encare Seus Monstros. E eu tô super animada que a gente já começa segunda-feira. Então corre pra se inscrever, é um preço super acessível, são só 3 dias, é um mini curso, né, um workshop rapidinho. E com preço bem acessível, tá só R$ 77,00 para 3 dias. E eu vou ensinar uma técnica que eu aprendi na Austrália, que traz muito empoderamento e esse sentido de autonomia, de trabalhar. Não substitui, lógico, a terapia e psicólogo e tratamento, sei lá, se você precisa psiquiátrico e de outros profissionais, mas ajuda, complementa essa autonomia de se cuidar, independente do seu gênero. Estamos aí para isso. E eu vou trazer essas questões de fetiches ou de fantasias eróticas diferentes, os medos e culpas que a gente pode sentir pelos nossos desejos, e vamos encarar tudo isso daí e trabalhar a partir daí. Então vai ser bem intenso, 3 dias aí de muitas emoções. Fora esse workshop, eu tô participando com mais 3 profissionais em uma série aí, numa sequência de encontros. É o grupo Conversando, que é um grupo de estudos e rede de apoio, que a gente vai focar principalmente na monogamia e também em sexualidade. Então, os encontros vão acontecer a cada 15 dias e a gente começa agora no domingo. Então, com vagas limitadas, só para 20 pessoas. E vão ter nós 4 como profissionais ajudando vocês. Então, a gente tá bem animada para esse projeto também, que a gente vai começar agora. E temos intenção de continuar ano que vem. Então, até dezembro agora vão ser 4 encontros. Cada uma de nós vai trazer um texto e a gente vai trabalhar essas questões. Para mais informações é só olhar os meus stories, os meus posts desses últimos dias, ou então me mandar PV, que eu mando as informações todas para vocês. E o link vocês acham lá no meu Linktree, que vocês acham nas minhas bios por aí. Vocês encontram o link para o formulário de inscrição também. É só R$20 por encontro, então também é super acessível. Vamos para o assunto de hoje. Para quem chegou aqui, me dá um oi aqui no Face, porque eu não vi todo mundo que chegou. E tem um recadinho aqui na frente que eu não tô conseguindo enxergar o que tá acontecendo. Vou até abrir uma outra aba, porque eu não tô conseguindo ler o comentário. Oi, gente, boa noite.
E pra quem quiser que tá aqui no Insta, tem a caixinha de pergunta aqui embaixo que eu não aperto, então não aparece o nome, fica anônimo. É o esqueminha de sempre que pode ficar no anonimato se quiserem. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar os comentários pela outra aba, porque eu não tô conseguindo ver. Estamos com os probleminhas técnicos hoje chatinhos. Ué, não tá com áudio no Face? Por que será? Eu não sei. Muito estranho. Bem bizarro, não é mesmo? Deixa eu testar aqui. Alô, alô. Alô, alô. Será que dá pra me ouvir? Acho que... Nossa, é mesmo. Então eu vou encerrar no Face, porque não tá dando certo, gente. Eu não sei o que aconteceu. Vou ficar só no Insta, então. Depois eu vejo isso no Face. Eu não sei o que aconteceu. É a primeira vez que eu tive esse probleminha aí do som. Depois eu resolvo. Então vamos lá. Concentrar aqui, então. Novembro Azul. Como surgiu? Onde surgiu? Por que surgiu? Surgiu em 2003, lá na Austrália. Eu já morei na Austrália e realmente é um movimento bem forte lá. Eles chamam de Movember, que é essa mistura de man, que é homem em inglês, e November, que é novembro em inglês. Então, é voltada para a saúde do homem, saúde masculina. Agora, de novo, como eu trouxe no Outubro Rosa, tem muita coisa que não tem como eu fugir desse binarismo pelo próprio olhar médico, muitas vezes, que infelizmente ainda tá batalhando para ser um pouco mais inclusivo com pessoas trans. Então, muitas das minhas falas hoje, e quem viu do Outubro Rosa viu que tem bastante dessa binaridade. Vou falar de homens mais no sexo biológico e depois eu vou falar um pouquinho também da população trans. Então, Movember, como surgiu em 2003 lá na Austrália, com esse foco da saúde dos homens. E aí se espalhou pelo mundo, temos agora, né, a fitinha azul, o bigodinho também é outro símbolo que começou lá na Austrália também, porque os homens começaram a expressar esse apoio que eles têm a essa campanha, fazendo isso, deixando o bigode crescer, tirando a barba. Então, muitos deles já começam, né, com esse projeto facial aí um mês anterior para ter um bigodão em novembro. Então, é bem legal, é bem divertido, eles levam bastante no humor, assim. Eu vivi 5 anos e meio lá e eles trazem essa coisa de cada um com um bigode diferente, né, uma moda diferente ou tamanhos diferentes, é bem legal. E então começou assim, numa ideia de saúde geral e hoje em dia é muito mais conhecido pelo foco principal dessa campanha da prevenção do câncer de próstata. E aí vem uma série de questões que a gente precisa conversar, que são muito sérias. Primeiro que a gente não tá falando só de corpos, a gente tá falando de culturas. O ser humano, ele não é um ser só biológico, a gente não é só um animal, só um bicho por aí, né? A gente também tem essas influências psicológicas e socioculturais, né? Tudo tem essa construção e essa cultura vai influenciar em como as pessoas lidam com a saúde delas mesmas. Então, inclusive no dia 7/7, eu já fiz uma live com o Agni, Diálogos Masculinos, falando sobre masculinidade tóxica. E a gente comentou um pouquinho, assim, de leve a respeito
dessa relação, da construção que a gente tem patriarcal e machista, como os homens se veem e como isso afeta na saúde deles, na saúde tanto psicológica quanto física. Então, nessa construção que a gente tem o ideal que o homem, para ser homem de verdade, ele é um homem forte, ele é um homem viril, ele é um homem quase que indestrutível, né? Ele tem que ser o provedor, ele tem que ter sucesso, ele tem que ser, né, fortão, enfim, tem vários estereótipos que se adaptam com o passar do tempo. E isso é muito diferente de cultura para cultura. Inclusive, na live anterior, o Agni até comentou dessa diferença, né? Que, por exemplo, na Índia, é muito comum os homens darem as mãos. Não por serem gays, parceria nem nada. É um tipo de afeto que é visto como ok o homem fazer. Já na nossa cultura aqui do Brasil, é visto como uma coisa a se evitar. E na nossa cultura brasileira, como está pautado o machismo e o patriarcado aqui, porque o patriarcado ele tem algumas coisas pautadas em várias sociedades, mas outras que vão mudando aí, né? A gente tem muito o padrão eurocentrista, então acaba oprimindo as mulheres demais e os homens de formas um pouco mais sutis, digamos assim, que a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender. Então a gente falou bastante disso na live anterior do dia 7/7. Focando na saúde, os homens evitam muito mais ir aos médicos, às médicas, do que as mulheres. Eles cuidam muito menos da saúde deles, é muito mais difícil. Está mudando, ainda bem, vamos agradecer aí, que tá justamente também por essas campanhas e por todos esses questionamentos feministas e outras lutas também, justamente questionando isso e trazendo consciência de que homem tem que se cuidar também, sim. Então, infelizmente, eles ainda procuram menos os psicólogos, procuram menos o atendimento médico, ajuda profissional de qualquer jeito. Então, muitos deles só chegam nos médicos quando os sintomas já estão muito fortes, os sintomas já estão aparecendo há muito tempo, e aí as doenças já estão muito avançadas. Então, a chance de tratamento até chegar à cura é muito menor. Então, focando aí no câncer de próstata, é um câncer que, se diagnosticado precocemente, ou seja, ali no comecinho, ele tem uma taxa média aí de 90% de cura, então é bem alta. Só que justamente por essa cultura de não correr atrás e não ter esses check-ups anuais e preventivos, principalmente nesse quesito aí, porque a gente já vai chegar lá, é o segundo câncer que mata mais homens no Brasil. Então, são em média aí 60, quase 70 mil casos de vítimas de câncer de próstata por ano no Brasil, que acabam morrendo desse mal. Então, só perde pro câncer de pulmão entre os homens. Eu falei um pouquinho das taxas de câncer para as mulheres. Aqui falando bem da biologia, né, gente? De pessoas cisgênero. Qual que é o lance também específico do câncer de próstata? Tem uma série de exames para serem feitos em conjunto, porque cada exame diferente vai diagnosticar coisas diferentes aí acontecendo. Então, o exame de sangue do PSA, que vai diagnosticar vai medir uma taxa de proteína que tem ali produzida pela próstata, e que, se ela aumentar muito, é um sinal de alguma disfunção na próstata. Pode ser um tumor benigno, pode ser um aumento aí da próstata, que não é um câncer que vá ter metástase nem nada. Mas também pode ser o do câncer de próstata. O câncer de próstata, geralmente, ele espalha para os ossos. Também pode espalhar para o pulmão, se não me engano, que é um câncer que cada tipo de câncer, eles têm
eles atacam tipos de células específicas, né? Então não é qualquer câncer maligno que vai crescer e se espalhar por qualquer tipo de célula. Então cada tipo de câncer vai atacar certos sistemas do corpo, não toda e qualquer célula. Deixa eu ver se eu... Acho que não teve pergunta nenhuma, né? Só comentários de boa noite e tudo mais. Beleza. Então, além desse exame de sangue, também tem o polêmico aí para muitas pessoas, o exame de toque, que é realmente o médico ou a médica. Inclusive, eu tive uma professora urologista na pós, que ela comenta que muitos caras preferem urologista mulher, porque, sei lá, na cabeça deles a mão é menor, o dedo é menor, e elas vão ser mais delicadas tanto no exame em si, quanto no conversar com o paciente. E o exame de toque é realmente o médico, né, devidamente higienizado, com luvinha e tudo mais, colocar o dedo, inserir o dedo no ânus para fazer o toque, para sentir a próstata, porque é o jeito de melhor acessar essa próstata para saber a consistência dela e o tamanho, se ela tá aumentada, que é normal realmente depois de uma certa idade essa próstata aumentar. Nas mulheres, os ovários com o tempo eles vão atrofiando e diminuindo, e nos homens a próstata tende a aumentar. Para quem não tem histórico familiar de câncer de próstata, é recomendado esse tipo de exame, tanto de sangue quanto o exame de toque, e também exames de imagem, a partir dos 45 anos, a partir dos 50, desculpa, e para quem tem histórico aos 45. Tem alguns médicos que vão pedir até antes, a partir de uns 40 anos. Deixa eu ver se tem mais algum dado que eu ia trazer. Ah, sim. A etnia que é mais acometida pelo câncer de próstata é negra. As idades eu já falei. A partir dos 65, essa prevalência vai aumentando bastante. Eu vou trazer um dado curtinho aqui a respeito da população trans. Não se tem tantos dados a respeito de mulheres trans e câncer de próstata, até porque aqui no Brasil, infelizmente, a expectativa de vida de mulheres trans é de apenas 35 anos. Então, a gente espera que com o tempo tenha uma expectativa maior, e aí a gente vai ter mais dados de mulheres trans vivendo mais tempo, e aí podendo ter essa coleta aí de doenças que são mais acometidas com o avançar da idade. Então, mulheres que se hormonizam, né, mulheres trans que se hormonizam, tem um índice menor de ter o inchaço aí, o crescimento e o desenvolvimento do câncer de próstata, mas não é impossível, pode mesmo assim ter, mas realmente a prevalência diminui. E não, mesmo ela sendo operada, tem mulheres trans operadas que mantêm a próstata para questões de lubrificação e tudo mais. Aí vai depender de cada cirurgia, de cada pessoa, é muito individual. Por isso que é importante, independente do gênero, a pessoa ir aos médicos, né, fazer o seu check-up anual, ou conforme o médico ou a médica pedir, dependendo da pessoa, vai pedir até exames a cada 6 meses, por exemplo. E lembrando que, claro, não é porque a pessoa decidiu não se harmonizar ou
não quer hormonizar ou não tem condições de se hormonizar, que ela é menos mulher. Mulheres trans são mulheres independentes de hormonização, cirurgia, enfim, claro, né? Quero que isso fique bem claro aqui. Mas dependendo, lógico, desses procedimentos, a prevalência ou a possibilidade desse câncer de próstata existir ou não vai mudar de acordo com isso daí. Mais algum dado? Sim, um sintoma típico de inchaço da próstata é a dificuldade para urinar ou dor, pode ter um certo até sangramento aí na urina, né, no xixi, aí com um pouco de sangue por dificultar e lacerar a própria bexiga ou a próstata mesmo em si. Eu não mostrei aqui pra vocês, vamos ver se eu consigo. Estão vendo aqui? Deixa eu conseguir apontar aqui melhor. Então, aqui a gente tem... Dá pra me ouvir direitinho? Tem o pênis, os testículos, aqui tem a bexiga e a próstata tá aqui, ó. Então, passam dois tubinhos aqui. Tanto a uretra, que é a da bexiga, pra passar o xixi, quanto lá das seminais lá. Gente, esqueci o nome. Vesícula, isso, vesícula seminal, das vesículas seminais que vão passar por aqui pra daí na hora de ejacular ter lá o líquido que vai ajudar a diminuir, por exemplo, a acidez vaginal pra ajudar na sobrevivência aí dos espermatozoides. Então, essa é a função da próstata e essa anatomia aí, essa localização dela e o que passa por ela. Então, são esses sintomas que a gente pode ter, mas tem gente que vai ter o câncer já e não vai ter sintoma nenhum. Então, não é porque não tem sintoma que não é para fazer os exames e que não é para correr atrás de ajuda profissional. Estamos entendidos até aí? Então, é muito bobagem a gente achar, né, que homem tem que ser forte ou se fingir de forte, se fingir de sempre saudável, viril e tudo mais. E não correr atrás do que é uma prevenção básica. Falaram aqui, nem sabia da função da próstata. Pois é, a gente sabe que homem tem próstata, mas a gente não fala nem pra que serve, né? E inclusive, não tem ainda uma comprovação certa, assim, disso, mas há indícios de que o único câncer que é menor comparando homens que fazem sexo com homens e homens héteros, é que o câncer de próstata é menor em homens que transam com homens. Então, é possível que esse massagear aí da próstata através do estímulo anal pode ser que seja um jeito de prevenção aí do câncer de próstata, mas não se tem certeza ainda, não tem uma comprovação científica disso. Mas tem muita gente que, por esses indícios de várias estatísticas, de trazer que, então pode ser que a pessoa não precisa transar com, né, o homem não precisa transar com outro homem se ele não tem essa orientação, esse desejo, mas ele pode ter ali o prazer anal e tudo mais e de repente até ser mais saudável pra ele. Existem, pelo amor, existem brinquedos eróticos específicos pra isso, porque a gente não pode enfiar qualquer coisa no ânus, não é igual na vagina, que tem o fundo ali, o útero vai parar qualquer objeto, então vai ser muito mais fácil de retirar. Já no ânus, o intestino, pelos movimentos peristálticos, que são os movimentos aí do intestino para ele funcionar, acaba podendo sugar aí objetos bem grandes, inclusive. Então, se vocês procurarem na internet, é bem fácil de achar médicos tirando, assim,
objetos bem grandes de dentro das pessoas porque elas querem brincar ali, mas não é um brinquedo que ou tem uma curvatura que impeça essa sucção, ou que, né, esteja fixo em algum lugar, ou que tenha essa parte de fora maior do que o que está introduzindo, para realmente evitar e parar ali na entrada e não ser sugado. Então vamos ter responsabilidade aí com que vamos brincar, não é mesmo? E, ui, meu Deus, caindo aqui. Deixa eu melhorar esse pezinho aqui. Aí. Mas o que eu ia falar? Ah, sim. E tem gente que diz que as pessoas que têm próstata vão ter mais prazer com brincadeiras anais e tudo mais, justamente por isso, por ter a próstata. Mas também não é cientificamente comprovado, porque, na verdade, a inervação anal é igual para homens e mulheres. Então, é possível, sim, sentir muito prazer com sexo anal, com estímulos anais. Mas tem gente que diz que a massagem da próstata em si também é como se fosse um ponto G aí dos homens. Isso é muito individual, né, gente? Então, é mais complicado da gente dizer cientificamente do que é o que não é. Mas se é gostoso, aproveita e pronto. Mas com responsabilidade. Se está com... Aqui um outro comentário. Se está com dor e com problema, procure ajuda, cacete. Bem isso. E não é só quando tá com dor ou problema, mas assim, ao primeiro sinal de qualquer sintoma, realmente procurar. Mas também fazer essa prevenção de check-up sempre, né? Anual. Cuidar da saúde, não só com esse check-up, mas também cuidar da alimentação, evitar tabagismo, que, né, cigarro também aumenta a chance de vários índices aí, de vários cânceres, o sedentarismo, composição corporal, o tipo de alimentação. Então, os principais alimentos, por exemplo, para evitar inchaço da próstata, são alimentos vermelhos, que tem o licopeno, como melancia, como goiaba vermelha e tomate. O tomate, se ele é cozido, então ele é ainda mais fácil essa absorção desse licopeno. Também através da mistura aí do tomate cozido com um azeite, alguma gordura boa aí também ajuda nessa absorção. Cúrcuma, que tem gente que chama de açafrão da terra, que é diferente de açafrão. Cúrcuma é muito legal. O alho e cebola ajudam nessa absorção de alguns desses nutrientes. Crucíferas, que são tipo repolho, brócolis, couve-flor, também são muito bons. Linhaça também é outro alimento bem legal aí para a saúde geral aí, também para evitar inflamações e possivelmente evitar esse inchaço da próstata e um possível câncer da próstata. Então são vários cuidados aí que vocês podem fazer no dia a dia, durante a vida toda, e sempre procurar ajuda profissional, por favor. E naquele outro vídeo a gente falou mais também sobre essa importância de rede de apoio e de aprenderem a falar mais sobre sentimentos e tudo mais, para diminuir violência e esses estereótipos que a gente coloca na cabeça, que pra ser homem tem que ser assim, pra ser mulher tem que ser assado. E vamos celebrar a pluralidade, por favor. Eu estou sempre aqui colocando em todos os meus posts lá no final, celebrando a diversidade. A gente pode ser múltiplo, a gente pode ser diverso, a gente não precisa estar nessas caixinhas que fazem mal pra gente. Você não vai ser menos homem por procurar ajuda médica. Você não vai mudar a sua orientação porque fez o exame de toque. Então, gente, prazer é uma coisa, exame é outra. O exame provavelmente vai ser um pouco incômodo mesmo. Por mais que a pessoa goste de estímulo anal. É a mesma coisa a mulher fazer o preventivo, né? O que a gente chama de Papa Nicolau. Pra fazer a coleta lá no canal vaginal, no colo do útero. Não é agradável, por mais que aquela pessoa com vagina goste de, na hora do vamos ver, no sexo, ter penetração, não é por causa disso que na hora do exame vai ser gostoso, vai ser agradável e prazeroso. Não vai.
provavelmente não vai. Não é pra, né, doer nem nada, incomodar muito, mas não é super agradável. É um exame, não é um momento sensual com o médico ou a médica. Então, são momentos muito diferentes. Então, a pessoa, gostando ou não de estímulo anal, ela vai passar pelo exame, não vai mudar em nada no que ela vai gostar na hora do vamos ver, na orientação sexual dela. Separem isso, porque, pelo amor, não tem nada a ver. Vamos separar as coisas, vamos nos cuidar, porque todo mundo precisa se cuidar. E mulheres não são responsáveis por vocês, né? Não são centros de reabilitação para ficar no pé da homarada para ir se cuidar. Então, tenha um pouco de autonomia aí na saúde de vocês mesmos. Mais algum comentário, alguma pergunta? Também não sei se eu vou saber responder tudo exatamente na parte médica, apesar que eu já trouxe aqui vários dados bem interessantes para vocês. Mas o que eu queria também trazer hoje é aviso de gatilho aqui. Então, assim, vou falar de temas bem pesados agora, que vieram à tona essa semana com a questão aí de estupro, não é mesmo? Essa sentença já tinha sido dada, eu tava acompanhando um pouco antes da sentença. E fiquei bem triste quando, em setembro, veio a notícia de que a pessoa que estava sendo acusada foi absolvida. Não levou punição nenhuma. E fiquei bem chateada pela mulher. Eu não quero ficar aqui também citando nomes, todo mundo já sabe de quem eu tô falando. Se você não sabe, procura aí na internet, que você deve estar um pouco alienado aí, que nos últimos dias foi uma polêmica que voltou à tona muito forte, porque faz 2 dias, se não me engano, que teve, que caiu na mídia aí, teve um jornal que trouxe um pedaço do vídeo da audiência, e também trouxe o tal termo de estupro culposo. Gente, pra ficar bem claro, o tal estupro culposo foi um termo utilizado pela mídia, tá? Isso não é o que tá no processo. Ele não escapou por ter tido essa sentença. Ele simplesmente foi absolvido porque falaram que não teve provas suficientes. Eu não quero nem entrar no mérito aqui agora, porque eu quero entrar primeiro na questão do quanto foi banalizado o jeito que foi a vítima foi tratada em audiência, e passou, assim, era ela com 4 homens ali, brancos, cis, né, de mais idade e tudo mais, aquela coisa bem top dos privilégios, e ela pedindo respeito, porque assim, não que o advogado do condenado não pudesse fazer aquilo, porque ele tem uma certa imunidade ao fazer o trabalho dele. Mas sim, está sendo questionado, porque independente se ele tem essa imunidade, apesar de não ser crime, por essa imunidade que ele tem, é antiético, e ele está sendo, sim, questionado, ele, o juiz e tudo mais. Porque o jeito que essa mulher foi tratada foi de revirar o estômago. E o mais chocante é que tem muitas pessoas que acham que é isso mesmo. E muitas, inclusive mulheres, falando que mas a gente tem que se cuidar mesmo, a gente não pode botar fotos sensuais na internet, a gente tem que tomar cuidado com o jeito que a gente se veste, a gente tem que... Oi? Não importa. Ela era modelo antes e ela faz... Todo modelo passa por momentos que na carreira vão pedir uma certa sensualidade. E ela tinha fotos sensuais. Ela se dizia virgem até o abuso. E aí ele tava tentando descredibilizar o discurso todo dela,
mostrando fotos do trabalho dela como modelo, que eram um pouco mais sensuais, e falando que ela tava em posições, sei lá, provocantes e ginecológicas, só porque ela tava sentada com a perna um pouquinho aberta. De roupa, gente, não tava nem de lingerie. E assim, a pessoa pode colocar roupa, foto de lingerie, pode colocar feição e expressão provocante na internet o quanto ela quiser. Ela pode estar fazendo trabalho nua, de foto nua. Isso não dá o direito de homem nenhum encostar nela quando ela não tá em condições de consentir nada ou quando ela diz não. Então, assim, não tem desculpa. Não importa o que ela fez na vida dela. Ela pode ser uma prostituta. Se ela falar não, ou se ela estiver em condições de fora de si, né, de ou muito bêbada ou drogada, e alguém se aproveitar dessa situação, isso é abuso, isso é estupro, isso é crime. Então, isso é muito, muito, muito sério. E como colocaram aqui, situação que chega a ser bizarra. Sim, situação muito triste. Exatamente, é surreal a gente ainda ter que encarar um negócio desse e ainda ter gente que fala que é assim mesmo. A gente não vê homem nenhum passando por esse constrangimento em audiência nenhuma. O valor do homem não se passa pelo erótico dele. Essa que é a questão. O sexual do homem, até se ele for muito, né, viril, é bom nesse estereótipo de o patriarcado, o machista, ele é o garanhão, ele é o bonzão. A mulher, ela não pode nem fazer uma foto sensual que o valor dela desaparece. Que é como se desse direito aos outros a fazerem o que quiserem dela. Gente, isso é tão absurdo. E assim, é uma desculpa ridícula. Porque pessoas de burca são abusadas. Nenéns são abusados. Idosas são abusadas. Crianças são abusadas. Então, assim, eu vi o depoimento hoje de uma amiga minha da pós que ela foi abusada quando ela tinha 6 anos de idade e ela brincava na igreja com brinquedos. E o cara vinha e puxava a conversa com ela, fazia as brincadeiras junto e aí passava a mão nela e pedia pra ela fazer o mesmo no corpo dele. E ela não conseguia fazer direito, ela não entendia. E nada aconteceu porque ela nem sabia o que estava acontecendo. Então, não tem desculpa, nada dessas coisas tem desculpa. Quem é abusador e pronto. E em outro momento eu posso trazer também essa questão de pedofilia no sentido do crime e no sentido de, psicologicamente falando, são coisas distintas. Falaram aqui também, a justiça no país está um lixo. Pois é muito complicado esse negócio de falta de provas, né? Porque que provas mais eles queriam? Tinha vídeo dela zanzando pra conseguir subir e descer a escada. Tinha vários áudios dela mandando pras amigas e amigos que abandonaram ela no ocorrido, na noite. Dela desesperada. Tinha, se não me engano, a roupa dela ensanguentada. Então, assim, é tão escalafobética a coisa que eu não sei mais o que os caras querem como prova. Então, tem que ter um vídeo da pessoa ali fazendo e a outra falando não, ou tinha que ter, sei lá, uma prova, sabe? É um absurdo tão grande. E pelo jeito é um esquema ali do local, que não foi a primeira vez. Teve, depois desse caso dela, outros casos vieram aí à tona também. E o que é muito triste é que ela, que é de classe média branca, já teve esse problema todo. O cara foi absolvido em primeira instância, ela ainda pode recorrer. E espero que ela recorra e que ela consiga, sim, trazer justiça, um pouco de justiça pra ela. Apesar de que o trauma tá feito, então haja terapia. E eu espero que ela se recupere mentalmente e que esse cara realmente pague pelo que fez. E infelizmente só o local é que foi parcialmente aí punido, tendo que pagar terapia pra ela, mãe e irmã. E ficou por isso. Então ele foi absolvido por falta de provas. Só que ela, que é branca, de classe média, e conseguiu
pelas redes sociais aí, trazer um pouco de visibilidade importante pro caso dela, quantas mulheres negras, indígenas, de classe, né, de periferia, que vivem em favelas, quantas delas não passam por isso todos os dias no nosso país e são completamente invisibilizadas e silenciadas e caladas e ninguém dá bola. Então, é bem, bem triste. Um dos muitos absurdos. Sim. Eu fico indignada e emocionada realmente de ver esse tipo de coisa acontecer. É de dilacerar o coração. Mas eu espero que a gente não perca a esperança em trazer mais visibilidade para essas causas e realmente fazer pressão para que esse advogado não pague pela atitude antiética dele e que esses outros caras que estavam juntos não falassem só... É porque também falaram que cortaram um outro pedaço, não mostraram o vídeo todo, claro. E parece que tá pra vir na mídia maiores partes, ou o vídeo na íntegra, pra gente ver que teve um pouco mais de intervenção, só que os pedaços que foram mostrados poderiam sim ter sido barrados várias vezes pela defesa dela mesma, da menina. Da menina não, da mulher. E o advogado dela e o próprio juiz e as outras pessoas ali poderiam ter interrompido, sim, muitas vezes que não interromperam esse advogado do acusado. Então foi bem... É muito impactante, é muito triste e isso tem que mudar. Isso não pode continuar assim, isso não pode ser normalizado. A gente, como mulher, não pode falar, mas ela se vestia assim, mas quais eram as circunstâncias? Teve também o jornalista que foi demitido agora também da Jovem Pan e logo depois, poucas horas ou no dia seguinte, sei lá, foi recontratado por outra rádio, porque ele falou que se acontecesse a mesma coisa com a filha dele, e aí ele ia perguntar das circunstâncias, se ela falasse que tinha bebido e tava ela, mais, sei lá, 2 amigas e vários caras, ia colocar ela de castigo e não ia levar o cara na polícia. Gente, como assim? E por mais que ela veio defender o pai, falando que ele não pensa assim, porque, sei lá, é um personagem que ele criou pro profissional ridículo dele, independente, ele não pode falar esse tipo de coisa, porque ele tá alimentando essa cultura do estupro. Vocês entendem que independente se ele faria mesmo isso ou não, isso não pode ser dito, isso não pode ser alimentado, isso não pode ser perpetuado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, E é importante a gente também se colocar nesse local de autoanálise e realmente perceber quais são as partes erradas que a gente tem na gente, que a gente tá reproduzindo. Porque é muito fácil falar que os outros são os monstros e a gente não perceber qual é a nossa parcela de contribuição para essa cultura maligna e realmente continuar. Então, perceber se a gente julga mulheres que são vítimas de acordo com a profissão delas, ou como elas estavam vestidas, aonde elas estavam, em que situação elas se colocaram. E como a gente passa ou não pano na cabeça de cara que só faz brincadeirinha na hora que, né, umas piadinhas sem graça, ou passa uma mão boba ali e aqui, passa se roçando assim, ou realmente abusa de alguém, ou alguém vem falar que ele abusou. Como que a gente lida com essas situações? Porque, infelizmente, sim, vão ter, mulheres que vão acusar falsamente algum cara de ter feito o que ele não fez. Até vai. Mas como que a gente lida de cara quando a pessoa traz essa angústia pra gente? A gente tem que, sim, repensar muito no que a gente fala, no que a gente faz e perceber que certas atitudes que a gente até cobra do outro
do nosso parceiro, por exemplo, de como ele tem que ser homem, o que ele precisa fazer e ser pra gente considerá-lo homem, se não é preconceito nosso também, se não é machista da nossa parte. E como a gente quer que as outras mulheres se comportem para se protegerem, né? Lógico que a gente tem que ter noção de que certas atitudes realmente vão, infelizmente, pela estrutura que a gente tá, nessa sociedade doente que a gente vive, vai propiciar um pouco mais ou um pouco menos. Mas quando a gente para pra pensar que até uma criatura de fralda é abusada, uma criança na igreja, a questão não é aí. Então a gente tem que realmente repensar no que a gente faz, no como a gente pensa, e ao mesmo tempo ter autocompaixão e empatia, porque a gente vai errar, não é porque a gente teve consciência agora que a gente vai mudar e desconstruir da noite pro dia, de um dia pro outro. É um processo, e a gente precisa ouvir, ter essa escuta acolhedora de angústias alheias e as nossas próprias angústias também, começar a botar pra fora e repensar e refletir melhor e realmente ter esperança de que com o tempo a gente vai mudando. Os nossos preconceitos vão se desmantelando, eles vão se desconstruindo mesmo, e até o nosso jeito de reativo mesmo, automático de pensar, ele pode mudar com o tempo. Então, há esperança. Teve mais comentário aqui. Tua live tá incrível, parabéns, obrigada. E meu maninho colocou aqui, minha mana é demais. Obrigada, maninho. Então, hoje foi um assunto bem pesado, né? A gente falou aí de câncer e aí espero que vocês tenham entendido essa viagem que parece muito louca do Novembro Azul até o caso que apareceu essa semana tona aí de novo, e como elas estão ligadas, essa construção muito padronizada, estereotipada e violenta e opressora demais para todos os gêneros, prejudicial a todos os gêneros, quando a gente tem essas caixinhas e padrões tão distorcidos e tão limitantes. Eu espero que vocês tenham entendido a conexão disso tudo e que esse peso não faça a gente perder as esperanças, e muito pelo contrário, saber que a gente tem que escancarar cada vez mais essas coisas mesmo pra gente mudar, porque só fingir que não existe não vai resolver o problema. Elas não vão deixar de existir porque a gente deixa de dar visibilidade pra elas. Então, a gente também não precisa necessariamente combater falando de coisas pesadas o tempo todo. A gente pode mudar essa nossa mentalidade e ir destruindo esse machismo com outros olhares e outras perspectivas muito mais otimistas. E que eu acredito muito mais que no dia a dia a gente não precisa ficar trazendo notícias pesadas o tempo inteiro, porque a gente já é bombardeado com tanta coisa ruim, né? Então, é importante, mas não é a única maneira. Diversidade aí também na estratégia de se tratar as coisas e trazer mudanças, reflexões e mudanças. E aí colocaram aqui, sim, entendi total, live show. Ai, que bom que fez sentido, e não só pra mim, na minha cabeça aqui, criativa, mas que pra mim tem tudo a ver uma coisa com a outra. O estereótipo do homem de ser o forte e de achar que não precisa procurar ajuda médica, de não se cuidar porque ele é forte. Tanto é que agora, nessa loucura que estamos vivendo de pandemia, eles estão pegando mais esse vírus, tanto porque provavelmente eles se cuidam menos em questões de higiene, no geral, de lavar a mão, de usar álcool em gel, máscara e tudo mais.
e se expor a situações de risco maior. Nossa, me perdi aqui com barulho. Sim, mas que é esse mesmo estereótipo de o que é ser homem, o que é ser masculino, pra saúde, pra falta de saúde, no caso, que é a mesma que se põe num pedestal de direito de ter o corpo alheio pro prazer e satisfação própria, independente das circunstâncias, o que é muito cruel, o que é muito triste e que não pode continuar desse jeito. Outro comentário aqui, parabéns, esse é um tema que diz respeito a todos e não apenas um grupo, exatamente. Porque é o que atinge todo mundo, né? Essa coisa do padrão é muito besta, porque na verdade ninguém entra completamente em todos esses padrões aí. Sempre vai ter alguma coisa que não vai encaixar. E essa coisa do privilégio, esses dias tinha uma roda que eu participei online de um grupo de estudos que o pessoal tava falando, e até um amigo meu trouxe esse questionamento: poxa, mas eu tenho que sair do meu privilégio ou eu posso trazer a mulher junto? É que a questão é que não era pra ter privilégio. A questão, se a gente tá falando que tem privilégio, é porque já tem gente que tá sendo inferiorizada, que tá pra trás, que não tá tendo a mesma chance, as mesmas oportunidades e condições de fazer as mesmas coisas. Então, o privilégio em si já é um conceito que não era pra ter. Então, atinge todo mundo mesmo. Até quem tem os privilégios, né, acaba sofrendo porque tem que se mostrar machão, tem que se mostrar mais violento. Tanto é que 95%, se não me engano, da população carcerária no Brasil é de homens. E na população geral não é essa proporção que a gente tem, né? Então, mais homens morrendo por doenças porque não vão atrás. A expectativa de vida menor. Então, acaba prejudicando muito eles. E muitos vêm desabafando com essas coisas mais de psicológico mesmo, né? De não saber falar dos sentimentos. Aí quando fala, a parceira deixa porque não gosta de cara que chora. Porque a gente tem essa loucura, né? De, ele não fala dos sentimentos dele, ele é muito fechado, não sei o quê. Aí quando fala, a mulherada se assusta, não sabe o que fazer. Então tá todo mundo perdido, porque se a gente perde, né, a referência, por mais que ela seja ruim, a gente precisa achar um outro meio de se encontrar. E tá faltando a gente entender que não precisa ter uma referência fixa, que cada pessoa é uma pessoa única e é isso, ela tem que explorar e expressar e ser aquilo que ela é, com a combinação que for, com a diversidade que for. E eu espero que vocês celebrem a diversidade, tanto de vocês, que pode mudar durante a vida, e a diversidade de todo mundo à volta de vocês. Eu espero que vocês, por mais que tenha sido assim um tema bem pesado, bem puxado, vocês tenham conseguido trazer esperança e também reflexões, e pra gente mudar mesmo, tanto em como a gente pensa, em como a gente julga a gente mesmo e os outros, e como a gente pode mudar isso. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. E acho que por isso é hoje, gente. Olá! Teve gente que chegou agora, vai ter que assistir o replay, hein? Foi maravilhoso, parabéns, obrigada, gente. Obrigada. Espero vê-los em breve, no domingo lá no grupo de estudos, conversando. Para mais informações é só olhar meus stories, meus últimos posts, ou me mandar PV. E o workshop online Encare Seus Monstros começa segunda-feira, gente. Faltam poucos dias, então se inscrevam rápido. Mandem PV pra mim, se inscrevam. É só R$ 77,00 por 3 dias de workshop online, dias 9, 10 e 11. Então é segunda, terça e quarta. E por hoje é isso, gente. Adoro vocês, aqui é ao vivo. Mas se estiverem vendo aí o replay também, deixe os comentários. Quem comentou aqui ao vivo, peço também que comente lá no IGTV,
porque some os comentários aqui, então isso já me ajuda lá também. Compartilhe esse recado, espalhem o amor, que é importante. E o meu trabalho também, agradeço, obrigada. E até mais. Tchau!